Ação, fatos, opinião. Jornal Nova Era. Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Está no ar pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Este é o Jornal Nova Era desta terça-feira. Hoje é dia 6 de fevereiro de 2018, meio-dia, mais um minuto. Muito obrigado a você que nos acompanha a partir de agora. Boa tarde, Guiomar Santana. Boa tarde, José Damião, seja bem-vindo. Boa tarde a você que nos acompanha. Mais um Jornal Nova Era começando hoje, terça-feira, como já dissemos, e a nossa equipe de comentaristas já postos. Ele voltou, nossa, que longa estada em Portugal, professor universitário e engenheiro João Tomás do Amaral. Seja bem-vindo, boa tarde. Agradeço as boas-vindas, muito boa tarde, Damião, boa tarde, Guiomar, boa tarde, Antônio Carlos, todos os ouvintes, um prazerzaço estar de volta. Ele que é formado em filosofia, Antônio Carlos Tarquínio. Boa tarde, Tarquínio. Boa tarde, queridos ouvintes, telespectadores e boa tarde também aos amigos aqui que compõem a mesa. João, vou começar com você. Conta essa história de Portugal, porque de repente você estava até contando a hora que você chegou. Como é que é reencontrar parentes depois de 50 anos? Meu caro, 50 anos... Você encontrou o quê? Saiu ver os meninos quando era tudo criança e foi rever agora... Todo mundo avô já. Ah, todo avô? Todo mundo avô já. Não, assim, dentre as questões que a gente sempre aproveita no meio do trabalho para poder também estar em contato com as famílias, né? Então, com a família ou com as famílias, né? E dessa feita eu acabei reencontrando uns primos que fazia mais de 50 anos que eu não os via. 50 anos. Então eram coisas que, assim, tinham muitas histórias de infância, né? E dessa feita, nós já estamos contando histórias de avós, mas recuperando histórias. Então é isso, né? O que nos constitui realmente, fica muito claro que o que nos constitui, não reconstitui, mas o que nos constitui é a memória, né? A memória que nos constitui. Quando a memória fica branca, aí, né? Quando eu digo fica branca, quando apagam as coisas... É complicado, né? Então, mas é isso. Mas muito gostoso, foi muito bom reencontrá-los. Pena que nessa correria eu era para voltar uma semana e meia antes, mas por conta das atividades eu tive que esticar um pouquinho, ainda ficaram coisas a serem resolvidas e encaminhadas, tá? Muitas coisas se encaminharam, porém, esse corre-corre não deu tempo nem de eu despedir dos meus primos mais próximos, que a gente convive sempre que eu vou, e desses primos que eu reencontrei. E, curiosamente, quando eu os reencontrei, eles falaram assim, olha, a semana passada nós falamos de você e que nós queríamos reencontrar. E aí, aquela choradeira, né? Então, os olhos ficam marejados. É muito bom. É o sentimento, né? Diz que a lágrima, né? É a reação da saudade. Né? Pelo menos essas, né? E a gente abre o jornal falando de empatia, os limites da empatia. Para falarmos hoje sobre empatia, trazemos um fato, né? Ele aconteceu em 2015, tem 3 anos, quando a foto de um menino sírio morto em uma praia da Turquia chamou atenção para a crise migratória que mata milhares e milhares de pessoas do Oriente Médio e da África. A imagem do garotinho viralizou, sensibilizando multidões. Para alguns profissionais da área da psique, existem limites para a empatia. Para esse fato, o psicólogo Paul Slovic afirma que o ser humano tem mais dificuldade para se sensibilizar com tragédias em massa. Quanto maior o número de vítimas, menos ele se conecta. Será? O fenômeno ocorrido com os refugiados, vítimas da mais grave questão humanitária desde a Segunda Guerra Mundial, tem trazido de forma nua e crua o sofrimento em massa. Para Slovic, o ser humano desenvolve mais empatia quando se identifica com a situação. Segundo ele, quando um drama é individual, há uma identificação com essa pessoa. Após a divulgação da foto do menino sírio, o número de doações para a causa dos refugiados aumentou e espontaneamente. O ser humano, ele se sensibiliza com questões individuais, mas os problemas do mundo são muito mais complexos e extensos do que isso, não é? Você só consegue respeitar o próximo quando se coloca no lugar dele? Você já se colocou no lugar do outro? Ensinar
sobre o João falando sobre parentes que não vê há tempos, então vamos trazer a memória lá atrás. Tinha um desenho da minha época, acredito que da época de muita gente, Vila Sésamo. Da minha não, né? Porque eu tô... Ó, já tem mais de 40 anos aí, e tinha o Enio e o Beto, e eles brincavam, né? E o Enio, agora eu vou ser o Beto, e agora eu vou ser o Enio. Se colocar no lugar do outro. Como falar da empatia? Pois é. Arco-íris, agora vamos falar, vamos começar. Vou falar. Eu vinha pensando no assunto enquanto dirigia, né? E passam muitas correlações interessantes, não é? Porque assim, ó, do ponto de vista etimológico, a palavra empatia nada mais significa do que você estar no pathos do outro, empatia. O que é o pathos? O pathos é uma palavra grega que se refere à paixão, se refere, em geral, à afetividade. É aquilo que você sente, aquilo que você recebe, né? E aí eu pensava, você tem a palavra simpatia, poucas pessoas sabem, mas a palavra simpatia e a palavra compaixão são as mesmas palavras. Você traduzir tanto a palavra simpatia como compaixão, vamos dizer que a palavra compaixão seria uma tradução literal do termo grego simpatia, que esse é um termo grego, né? Bom, eu vinha pensando que... Então, qual é a diferença entre compaixão, não é, e empatia, né? A diferença é que, sim, você está na afetividade do outro. E na simpatia ou na compaixão, você está com e não em. Você está com. É isso, né? A diferença praticamente é quase que nenhuma, né? Mas, enfim. Então eu pensava no seguinte, tem uma frase do Emmanuel que eu não estou aqui reproduzindo exatamente, mas que eu acho interessante, que diz assim: vale mais um dia de sofrimento do que meses de falação. Né? Repita. Vale mais um dia de sofrimento. Dia de sofrimento. Do que meses de blá, 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 falação. Né? Então, às vezes, por que eu estou trazendo isso para você? Deixa eu já colocar logo, senão fica muito estranho. Pô, esse cara está falando um monte de coisa e, né? O que isso tem a ver? Então, tem a ver que, assim, não sei se com você é assim, mas eu sinto muito isso. Quando a gente está sofrendo, a gente tende a ter mais empatia com o sofrimento dos outros. É isso. Quando você está no hospital, sei que você já teve, eu já tive, você está com a sua mãe no hospital, aí você começa a perceber o sofrimento. O sofrimento das pessoas ao seu redor, o seu próprio sofrimento e o sofrimento das pessoas. E aí você começa a pensar, nossa, né? Olha, aí você dimensiona o sofrimento dos outros a partir do sofrimento pelo qual você passa. Então é difícil quando a pessoa vive uma vida boa, gostosa, nunca se sentiu apertado com nada. É difícil, você vai ver os outros sofrendo e muitas vezes não vai sentir a tal da empatia. A empatia a gente muitas vezes começa a ter, quer dizer, você se colocar no lugar do outro é muito mais interessante, né? É muito mais eficaz, eu diria, quando você passou por aquilo. E eu observo que comigo assim também, quer dizer, algumas questões pelas quais os outros passam e por onde eu passei, me comove mais. Me comove mais. E eu percebi que às vezes você está dando uma atenção especial a alguém, você está estendendo sua mão para alguém que você viu que passou pelo que você passou. E aí você passou também, você então quer ajudar, né? Tem isso. Agora, o ideal o que é? O ideal seria nós sermos capazes de ter mais compaixão, né, com o sofrimento das pessoas em geral. Também é verdade, vocês lembram do episódio dos argentinos que morreram, acho que 4 ou 5 argentinos que morreram em Nova York, naquele atentado né? Quer dizer, quando morre 5, morre 6... Sabe como é que é? Parece o autor, o estudioso, né, vocês mandaram para nós o comentário que às vezes a gente tem mais a fotografia do menino
tocou muito as pessoas, não é? Do menino sírio que aparece numa praia, né? Morto, não é? O corpinho dele realmente é tocante aquilo. E diz que aí aumentou, as doações aumentaram e tal. Mas, gente, o caso ali tá sério, sério. O que acontece com a Síria é um negócio terrível. Mas ninguém tá aí, assim. Quer dizer, as pessoas... Quando apareceu o menino, aí o pessoal despertou para o problema. E eu também concordo que, assim, quando você vê um problema de dimensões gigantescas... Perdão, professor João. Você... acho que as pessoas se não sensibilizam. Falam, isso é muito... entendeu? Isso é muito grande para a gente resolver. Agora, quando aparece no micro... Aí você fala, meu Deus, o que está acontecendo, né? É uma coisa assim, nós somos... Quer dizer, eu sou doido, vocês são normais. Tá todo mundo só eu sou doido. E aí, João? É isso aí, professor João. Olha, eu abri, quando vocês enviaram a pauta, eu abri rapidamente, né? E aproveitando agora a explanação do Antônio Carlos, pegando a parte etimológica das palavras, eu acho que o grande interesse na história da trajetória humana seria, né, e será sempre quando a convivência, né, ela vai ser solidária e sempre embasada no estar em e no estar com. Né? Tem que tentar juntar os dois. E essa é uma situação muito interessante porque nós vimos a matéria traz exatamente essa questão que envolve a fotografia dessa criança que foi encontrada morta numa praia, né? E ela realmente correu o mundo e comoveu, né? Comoveu muito as pessoas. Então, hoje, me parece que nós estamos diante de circunstâncias que estão explodindo o tempo todo, que são circunstâncias que nos colocam diante de fatos que nos têm que comover sempre, né? E nos colocar em ponto de reflexão. É a questão, por exemplo, dos sem teto, dos sem fome, né? Dos com fome, é a questão que envolve, por exemplo, toda essa questão migratória por conta das guerras, o que nós vamos ouvindo, escutando, lendo ao longo do planeta, são circunstâncias que nos colocam sempre diante de uma perplexidade muito grande, né? E parece que nós temos que, na verdade, hoje desenvolver atividades que realmente façam com que nós estejamos cada vez mais simpáticos e cada vez mais empáticos com as situações. Agora, recentemente, eu trouxe uma série de materiais relativos às escolas. Em Portugal, por exemplo, o pessoal está desenvolvendo um tipo de trabalho em que está procurando fazer com que as crianças percebam a necessidade de sensibilizar cada vez mais com o outro. E isso já não é novo, porque nós vamos tocar novamente no relatório Delors, que um dos grandes pilares da educação para o século XXI era o aprender a conviver. Entre outros, né? Mas aqui, aprender a conviver. Agora, a grande circunstância que nós temos, eu vou lembrar aqui um fato dessa semana, o pessoal perguntou como é que estava o clima em Portugal, né? E assim, o hemisfério norte e o hemisfério sul parece que estão vivendo circunstâncias diferenciadas. A primeira semana que eu cheguei estava muito frio e aqui também estava calor. Depois, a coisa ficou meio que outono aqui, mas ficou meio que outono lá. Tanto é que a primavera está antecipada. Já tem muitas flores nas estradas, plantas que só iam florir em abril e maio já estão floridas. Essa semana tem uma frente fria. Sabe o que o pessoal fez, que a gente não vê aqui? Isso realmente comove, e eu sempre questionei. Por exemplo, na medida em que a previsão meteorológica, a previsão do clima foi que vinha uma forte frente fria para essa semana, os grandes centros urbanos, nas pequenas cidades, o pessoal tem as chamadas casas do povo, em que são centros de convivência. Abrigos, né? Nos grandes centros urbanos, como Lisboa e Porto, o pessoal, na verdade, abriu as estações do metrô para o pessoal que mora na rua. Eu vi essa matéria. Porque o pessoal que mora legal. na rua está abrigado. Nós não vemos essas ações aqui no Brasil. Quer dizer, isso é estar empático e simpático com a situação. Então, eu acho que nós temos que promover, de fato, eu vejo essa ação educacional extremamente importante que está desenvolvendo com as crianças, que nós desenvolvemos aqui, e não fazer com que a gente, na verdade, tenha uma sociedade cada vez menos preocupada com o outro. Eu quero ampliar esse debate trazendo uma situação que aconteceu no Reino Unido. O Reino Unido cria secretaria para combater a solidão.
acaba de ser criada um novo cargo oficial para acabar com a solidão. É assim que o Reino Unido pretende resolver um dos grandes desafios que assombram os britânicos. A primeira-dama britânica, Theresa May, então, nomeou recentemente uma Secretaria da Solidão. A secretária Tracey Crush disse estar orgulhosa de ter sido escolhida para enfrentar o que chamou de desafio desafio geracional. Estima-se que a solidão afeta cerca de 9 milhões de pessoas no país nas mais diversas faixas etárias. A premier Theresa May disse que a secretaria vai trabalhar em conjunto com o Comitê de Solidão, um órgão que já existia antes da nomeação da secretária, e além de organizações não governamentais e empresas para estabelecer uma estratégia de combate ao problema. Um relatório divulgado no ano passado mostrou que o impacto negativo da solidão sobre a saúde pode ser semelhante ao de fumar 15 cigarros por dia. Pois é. Você sabe que tem uma lição no Evangelho, segundo o Espiritismo, que fala sobre a piedade, né? E eu acho interessante porque ela dá bem essa medida, né, do tipo de sentimento que a gente deve nutrir, né? E eu tenho a impressão que nós seríamos muito mais solidários, né? Palavra interessante essa, viu? Seríamos muito mais solidários se estivéssemos abertos, como o Evangelho propõe, né? E eu estou aqui com o texto aberto aqui. Acho muito interessante. Um dos convites que faz a lição, a piedade, né? Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos semelhantes. Né? Que cara que escreveu esse texto, não? Que espírito, não? A piedade bem sentida é amor. Né? E, olha, e amor é devotamento. E devotamento é ouvir de si mesmo. Então, quem sou eu para determinar o que é a solidão, né? Quer dizer, as causas da solidão, vai saber. Né? Olha, nós vamos ter que fazer um intervalo agora, antecipar o nosso intervalo. Vamos Voltamos daqui a pouquinho falando mais um pouco a respeito de solidão. Continue conosco, até já.